Olá, eu sou a Tati Godoy, sou especialista em saúde e emagrecimento. Somos do Sou Magra, somos porque estou aqui com a nossa especialista em treinamento para mulheres, Luana Rocha, e queremos agradecer a todas, né, todas as mulheres que estão ouvindo esse podcast, porque é o primeiro podcast de uma série de podcasts com vários especialistas, várias pessoas que estão aí, de uma certa forma, conectadas com mulheres. Também vamos trazer cases de sucesso aqui do programa. Tanto eu quanto a Luana somos cases de sucesso do Sou Magra. Então, a nossa ideia aqui, né, Luana, é a gente trazer conteúdo falando sobre o que funciona para o processo de emagrecimento, seja da parte alimentar, seja da parte de atividade física, e aí você vai ser responsável por isso, então já prepara conteúdos. Também falando sobre mudança de mente, falando sobre a parte hormonal, então tudo aquilo que está diretamente relacionado com as mulheres, nós, a partir de agora, abordaremos no podcast do Sou Magra. E tudo tem um início, né? Então, para quem não conhece, o Sou Magra é uma escola de saúde e de emagrecimento. O que que a gente vai fazer na escola? A gente vai aprender, né? Então, a proposta do Sou Magra é essa, é ensinar as mulheres que querem aprender a emagrecer, não o contrário, eu quero ser emagrecida. Não, chega disso, vamos aprender a emagrecer. E a proposta aqui é mude a sua mente, mude o seu corpo, então transforme a sua realidade. E aí, a gente conversando, né, no nosso dia a dia, vamos começar? Vamos. Vamos começar de que jeito? Vamos falar do nosso processo, como foi, né? Da nossa virada de chave. Mas já me apresentei, então vamos falar um pouquinho agora de quem é a Luana Rocha. Sem falar da sua virada de chave ainda, só se apresenta para o pessoal te conhecer um pouquinho. Fala, meu povo! Eu sou Luana Rocha, formada já há 13 anos e nos últimos anos eu venho me especializando em treinamento feminino. Então, hoje eu atuo no mercado somente como personal trainer. Eu atuo de forma presencial e tenho alguns métodos de trabalho, tenho uma plataforma que é uma planilha online, que dá super certo, está dando super certo. Está alcançando várias pessoas que não são daqui de São José, até fora do país, e eu fico muito feliz que eu estou conseguindo despertar um desejo nessas pessoas de começar a se cuidar, começar a se movimentar e olhar para si, né? Que o mais importante é você estar bem, bem de saúde, bem fisicamente, mentalmente, então é um conjunto, né? E juntas a gente atua, né? Corpo, mente, tudo, né? Exatamente, essa é a proposta do Sou Magra, abordar os quatro pilares do sucesso do emagrecimento. A Luana falou um pouquinho do currículo dela, vou falar um pouquinho do meu, rapidinho. Então, sou especialista em saúde e emagrecimento, todo mundo me pergunta, né? Especialista em saúde e emagrecimento? É por conta de todas as especializações e as formações que eu tenho ao longo desse tempo, hoje me dão base para poder falar da parte alimentar, da parte de mudança de mente. Então, tenho duas graduações. A primeira delas também foi a de educação física, embora eu não exerça mais hoje, por isso que a Luana veio para somar no time do Sou Magra, né? Eu quis ser boa em uma coisa e falei para ela, vai se capacitar para ser boa na outra, para que juntas a gente possa levar conhecimento para as mulheres, né? Tenho 8 especializações na área de treinamento, na área de nutrição, na área de mudança de mente. E aí, quando a gente soma essas duas forças, que o mundo não está preparado, a gente tem conseguido conquistar brilhantes resultados com todas essas mulheres, né, da comunidade do Sou Magra. E aí, vamos falar do nosso começo, então, de como é que foi essa mudança de chave, tanto para mim quanto para você, porque, gente, se uma coisa que o Sou Magra prega é o exemplo pelo exemplo, né? Temos duas pessoas aqui bem distintas, né, Luana, com, como é que eu posso dizer? Com criações diferentes, com conceitos diferentes, com universos diferentes.
E isso é muito importante porque a gente respeita a individualidade biológica de cada uma e cada uma também teve o seu momento ali de parar, olhar no espelho ou em alguma situação e falar assim, cansei, não quero mais viver dessa forma. O meu, a minha virada de chave veio primeiro, né? E a da Luana veio logo na sequência. Mas como, de uma certa forma, eu convidei a Luana para esse podcast, eu vou deixar ela falar primeiro de como foi a virada de chave dela, porque foi uma situação bem interessante, até a forma com que a gente se conectou, né? Foi por conta desse problema que ela vai contar aí para vocês. E a partir disso, né, resolvendo o problema dela, ela veio para agregar no time de especialistas do Sou Magra. Mas conta pra gente, assim, você sempre foi gordinha? Como é que foi tua infância, depois a tua adolescência e o momento que deu aquela virada de chave? Eu nunca fui de brigar com a balança, mas sempre buscava estar com um corpo, né, mais saudável. E antes de atuar nessa área só de personal, eu dava aulas em academias também, de spinning, de jump, eu fazia essas aulas, eu tinha um grupo de corrida. Então, eu sempre fui muito ativa, eu sempre participei das minhas aulas. Nunca fui aquela professora que só pedia para fazer, eu participava. Até que eu tive um acidente, alguns anos atrás, de moto, e precisei parar. Fiquei 5 meses sem andar, e aí foi bem desafiador, porque para quem é muito ativo, ser parado é muito ruim. E aí eu não tive mais, durante 5 meses, nenhuma atividade. E atividade que eu falo, assim, de levantar, ir ao banheiro, ir até o ponto de ônibus, eu não tinha o simples, né? Coisas que O são básico. corriqueiras na nossa vida, você não conseguia fazer um simples, tipo, se movimentar do quarto para a sala, da sala para o banheiro. Não, eu quebrei o pé inteiro e fiquei impossibilitada de me movimentar. Então, dependia de alguém para ir ao banheiro, para me trazer comida. E com isso a gente vai ganhando peso, né? Você acaba comendo um pouquinho mais, acaba saindo da sua rotina ali. Você quer um doce, você quer alguma coisa mais saborosa, você quer comer uma pizza, se deixar você quer comer todos os dias. A mais E que eu não tinha. a avó veio cuidar, né? Ah, bem, minha avó, minha mãe, então era mimo de todos os lados. E por falta de movimento, por falta de atividade, você não tem nenhum tipo de gasto calórico também, não gasto energético, né? Mas a minha preocupação era voltar a andar e praticar a minha profissão, voltar a trabalhar. E a primeira coisa que eu fiz, depois que eu comecei a voltar a trabalhar, fui trabalhar, trabalhar, e eu não olhei para mim. Eu queria só trabalhar, só trabalhar, trabalhar. Até que chegou um ponto que eu peguei Covid. E eu morava sozinha. Mas só fazendo um parênteses aí, porque você falou uma coisa muito interessante, né? Você ficou sem fazer uma das coisas que você mais gostava de fazer, que era trabalhar. Em algum momento você sentiu que você descontava ainda mais ainda na comida? Ah, sim. Acaba sendo um refúgio, né? E o meu único prazer ali era comer. Não conseguia fazer mais nada, além de ficar deitada na cama ou sentada no sofá, vendo televisão, e você está ali, beliscando o dia inteiro, e você acaba comendo sem sentir até o gosto da comida, né? Você está ali no automático. Então foi. Mas você não vê, sabe? Foi uma fase bem difícil. Bem Você difícil. não percebeu que você estava engordando? Não, eu não, nem pensava nisso. Eu só queria voltar a andar. Eu queria voltar a trabalhar. Eu só pensava nisso. Voltar a trabalhar. E quando eu voltei, né, peguei o Covid, e nessa época que eu peguei o Covid, eu tive que ficar 15 dias de isolamento. Eu morava sozinha, e até que teve um dia que eu parei e me olhei no espelho. E aí eu tive um encontro comigo. Eu falei, opa, quem sou eu? E aí eu percebi que eu tinha me deixado de lado. E naquele momento eu precisava olhar para mim.
E aí, no segundo momento, eu pensei, bom, eu sei o que tenho que fazer. Eu sei o que eu preciso fazer, né? Preciso me exercitar. E tirar um pouquinho de comida aqui, um pouquinho ali, tirar um doce, né? Um refrigerante. Eu sei o que eu tenho que fazer. Na minha cabeça era isso. Eu acho que muita gente vai se identificar com isso que eu vou falar agora. E daí, no primeiro momento, eu comecei a treinar em casa e voltei para a academia, logo depois da minha recuperação do Covid. Voltei a treinar pesado e segurava na alimentação. Mas segurava do jeito que eu achava que estava certo. O que que era E segurar a dentro de. alimentação para você? A primeira coisa que eu comecei a evitar doce durante a semana. Mas aí eu acho que no final de semana eu estava chutando um balde de tudo que eu não comi durante a semana. É só Olha, 2 dias. já que eu me controlei bem durante a semana, então no final de semana tudo bem se eu sair um pouquinho do foco, Exato. né? Eu posso, eu mereço. Né? E você ficou quanto E tempo mais ou menos nessa situação tentando sozinha? foram quase 3 meses. E você E aí você eu, estava monitorando o seu peso? sim, E qual ó, que foi a resolução disso? olha, em um ano já foram. Não, 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 não. Desse tempo que você ficou tentando sozinha, monitorando o Entendi. seu peso, qual que foi o resultado disso? Em 3 meses, menos 3 quilos. 1 quilo por mês. Exato. E quando você E, subiu na ó, balança que você viu, ralando, achando que tava abafando ali. tipo, a sua expectativa na hora que você subiu na balança é emagrecer 10 quilos, e aí você viu 3 quilos. Qual foi o impacto disso na tua cabeça? Frustrante, né? Eu falei, bom, primeira coisa, eu não sei o que eu tenho que fazer. Bom, eu conheço de movimento, de exercício, mas quando se fala de emagrecimento, de alimento, de nutrição, não é comigo. E Gente, aí, olha que importante isso, né? Porque às vezes isso que a Luana vivenciou é o que eu vejo, né? Eu sou a especialista que faço o primeiro contato com as mulheres que chegam até o Sou Magra. Quando alguém manda uma mensagem lá no Instagram ou no telefone que sempre está no cartão de visita. Inclusive, você tem cartão aí, aqui, cartão desse lado aqui, não sei se você tem aí. O cartão de visita do Sou Magra vai direto para o telefone que fica comigo, né? E depois da primeira avaliação, então, atualmente, né? A pessoa vai conversar com a Luana num segundo contato, porque primeiro a gente tem que avaliar a parte alimentar e como é que está a mente. Depois que a gente avaliou tudo isso e entendeu ali as necessidades, aí então a pessoa está apta para fazer atividade física. Não deveria ser o contrário, né? Embora também tenham pessoas que acabam fazendo o primeiro contato com ela e depois vem para mim, porque ela já sabe que a alimentação é o carro-chefe do programa, né? Do programa não, do processo de emagrecimento. Mas muita gente tem esse gatilho que é um sabotador, depois a Luana veio a entender que isso era um sabotador do emagrecimento, que é, não, eu sei o que eu tenho que fazer, né? Ela ainda, não sei se já tinha passado em algum profissional da área da saúde, nutricionista, médico, nutrólogo, pessoas que falam. bastante. Não nesse período, mas em alguns outros períodos da minha vida, eu já fui em vários nutricionistas. E aí isso acaba criando essa falsa ideia de que, não, porque eu já passei um profissional no passado, então eu sei o que eu tenho que fazer. Esse Exato. é um dos 5 principais gatilhos emocionais que as pessoas têm. Não, eu sei o que eu tenho que fazer. Às vezes ela abre uma gaveta ali na casa dela, né? E vai pegar lá uma pastinha e tem lá 10 dietas diferentes, né? E o que as pessoas precisam começar a entender, que é uma das primeiras perguntas que eu faço, e eu fiz para a Luana na época, né? Luana, gramas de carboidrato, de gordura e de proteína você precisa comer agora para poder emagrecer? Ela estalou o olho para mim assim. Oi?
Porque se você, tudo bem, você pode ter um roteiro maravilhoso dentro de uma pastinha lá que você recebeu, mas se esse roteiro não está atualizado para o teu peso atual, né, ele já está errado. Porque todo profissional, quando recebe um cliente que ele vai entregar a parte do roteiro alimentar, ele faz cálculos com base no peso, no gasto calórico, né? E aí eu fiz essa pergunta para ela. E qual foi a resposta dela? Faça a mínima. Falei, como é que você quer emagrecer então? É por isso que você está sofrendo. Em 3 meses, emagrecendo 1 quilo por mês. Isso chama-se tortura, né, Luana? Hoje ela entende que Exato. se chama tortura. Tá, e aí, voltando lá quando você olhou para o espelho e você não se reconheceu, qual foi a pergunta que você fez para você nesse momento? Cara, onde eu me perdi? Em que momento eu parei de olhar para mim? E daí passa um filme na cabeça e eu, uma pessoa que passo o dia inteiro cuidando de pessoas, eu precisava dar o exemplo. Mas eu entendi que aonde eu cheguei para melhorar, somente o exercício ele não ia me trazer esse resultado. Não digo tão rápido, mas de uma forma mais rápida, né? Porque se eu fosse de 1 em 1 quilo, se eu quisesse eliminar 10, eu ia ficar ali um ano, né? Então, um mês ia ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. E eu queria fazer a coisa certa. Eu queria, na verdade, aprender. Mas engraçado que eu tinha vergonha de procurar um profissional. Porque na minha cabeça, eu precisava saber daquilo. Eu precisava saber o certo. Só que, novamente, eu não estudei nada sobre alimento. E aí foi quando eu te procurei e abri minha vida. Falei, ó, é isso, me ajuda. Me ajuda porque eu já tentei de tudo e não consigo sozinha. E aí eu tive ciência de que sozinha a gente não vai tão longe, né? A gente vai. Chega uma hora que trava, você não sabe para onde você vai mais. Exatamente. E foi muito interessante, assim, o início do processo, porque agora falando, né, ela falou sobre a ótica dela, né, e agora eu vou falar sobre a minha ótica, como foi o início do processo da Luana, né? Já era uma personal de nome aqui em São José, e eu lembro que quando eu ainda dava aula, eu encontrava com ela numa praça grande aqui de São José que ela dava aula, e ela usava uma camiseta com o nome dela estampado no peito, né? Luana Rocha, personal trainer. E eu achava interessante já, porque eu sempre a via cheio de alunos, e eu acredito que foi bem nessa época quando ela voltou a trabalhar, e eu via que ela estava muito acima do peso, né? Dando aula, eu via, e eu pensava, gente, eu ainda vou ajudar essa menina, Ao destino. porque eu tenho isso comigo que todo profissional de educação física ele tem que dar o exemplo. Mas muitos têm esse bloqueio que a Luana tem, ou melhor, que ela tinha. Sou profissional da área, então eu sou obrigado ou obrigada a saber sobre alimentação saudável. Não, gente. Literalmente, cada um no seu quadrado, né? Ela estudou e estuda muito sobre exercício físico. Hoje se interessa bastante pela questão alimentar, né? Até mesmo para o benefício próprio dela, vive perguntando as coisas e tirando as dúvidas, e também levando para as alunas, né, Luana? Quando tem os programas que as alunas dela estão juntas, vão lá tirar dúvida com ela. Ah, gente, ó, pergunta a Tati. Eu sei até aqui, o restante é com a Tati. Até para mostrar, né, que dentro aqui a gente tem essa divisão onde a Luana vai estudar muito sobre atividade física e eu vou estudar bastante sobre essa questão alimentar. Então a gente se complementa e eu estudo também a parte da mudança de mente.
E aí vamos lá, né? Quando você começou no programa, qual que era a tua expectativa, assim? Ah, se eu tava emagrecendo 1 quilo por mês sem ajuda, quanto que eu vou conseguir emagrecer agora com conhecimento, com orientação? Aí eu tinha uma meta inicial que eram 10 quilos em menos de 2 meses. Eu achava que eu não fosse conseguir. Ah, cada um mês aí eu eliminei 1 quilo, em 2 meses quero eliminar 10. Impossível, mas vamos tentar, né? Falei, tá, me diz que eu preciso fazer, que eu vou fazer. Isso porque eu tinha uma viagem para fazer. E aí eu foquei. Falei, eu quero viajar, eu quero voltar a usar um biquíni, me sentir mais confortável, porque eu já não me sentia mais confortável comigo, né? E aí, com todos os seus ensinamentos, eu falei, ó, me ajuda, que eu vou te trazer resultado. Pode confiar. Então, de início, foram 10 quilos aí em 2 meses. Dois Eram meses. 44 dias. 44, A gente 44 dias. contei no calendário lá dia por dia e eu falei, não, eu vou. Se eu não chegar nos 10 quilos com ela, vai bem próximo disso, para ela viajar feliz, né? Era essa. Porque quando a pessoa entra pro programa, o sonho daquela pessoa passa a ser o meu sonho. O nosso sonho a partir de agora, né? Depois que a Luana veio para somar no time. O sonho da cliente, ela é um sonho, então a gente vai se desdobrar do jeito que a gente pode, explicar a metodologia, explicar quais são as regras. Olha, você quer 1 quilo por semana, então esse aqui é o caminho. Ah, mas não sei se eu estou pronta para caminhar por aqui, então vamos para meio quilo por semana, 700 gramas por semana. Tudo tem ciência. Uma das frases que eu mais digo dentro do programa é: emagrecimento é sorte, emagrecimento é ciência. E a partir do momento que você aprende a ciência, aquilo deslancha, né? E você entende os porquês de cada coisa, né? Se eu faço isso, a ação vai ser essa. Se eu faço aquilo, a reação vai ser essa. E aí, só uma curiosidade, gente, que a gente entra no processo e a gente continua caindo no buraco, porque não é assim, né? Ah, virou a chave, tá, já sei tudo. Não, a gente vai adquirindo a informação, vai aplicando, no meio do caminho vão aparecendo os obstáculos e eu vou dando conhecimento mediante aqueles obstáculos. E eu me lembro que no início do programa, na primeira semana, a Luana emagreceu pra caramba, assim, foi coisa de 3 quilos, e para uma semana é muita coisa, né? Aí vem aquele gatilho. Agora eu já sei o que eu tenho que fazer, né? Você lembra disso? Lembra? E aí eu falando para ela, Luana, você tá pesando a sua comida? Não, eu já bato o olho e eu já sei o que eu tenho que fazer. E aí, na segunda ou na terceira semana, agora eu não lembro bem ao certo, travou, ela não emagreceu. Você lembra o que que aconteceu? O Lembra? que que foi? Eu não estava pesando a minha comida, eu estava indo no olhômetro. Ah, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu não fugi do nosso roteiro ali, né? Da nossa proposta. Eu estava errando na quantidade. Na quantidade. E até que eu decidi comprar uma balança. Eu falei, bom, vou me render à balança, né? Porque eu preciso dela. E aí depois a gente já voltou pro jogo. Naquela semana ela travou porque ela estava comendo queijo, né? Eu coloco lá, coloquei no roteiro dela, tipo, 30 gramas de queijo, um exemplo. E ela lá, eu acho que 30 gramas é isso aqui. Aí quando ela pegou a balança, ela, deixa eu ver quanto é que dava. E, tipo, dava 50, 60 gramas de queijo. E aí, né, como eu sempre falo, a gente tem que ter referenciais da quantidade de carboidrato, de gordura, de proteína. E ela foi colocar lá no aplicativo que ela recebe também para poder administrar esses macros, né? Porque a ideia do programa é dar liberdade para as pessoas. Quem sou eu para dizer o que você vai comer ou o que você não vai comer? Eu apresento os melhores alimentos, os alimentos que vão acelerar o processo, como combinar esses alimentos, mas quem vai tomar a decisão final sempre é
a pessoa. Eu não sei o quanto que de repente ela tem ali de condição financeira. A pessoa quer comer salmão todos os dias, maravilha, mas tem gente que não vai ter condição, né? A pessoa vai ter que comer peito de frango, ou ela vai comer acém, ou ela vai comer, enfim, qualquer tipo de carne, por conta da questão do próprio custo-benefício, né, da condição financeira dela. Quem sou eu para dizer? Mas ela tem ali os referenciais dela. Então, eu dava um norte e a Luana ia fazer as escolhas dela. E aí, nesse período, travou porque ela estava resistente a usar a balança. E hoje, a balança não sai do lado dela, né? Show. E aí, emagreceu 7 quilos 7 quilos não, 10 quilos em menos de 2 meses. E aí as coisas foram acontecendo. E atualmente, faz quanto tempo a sua transformação? É 1 ano e 2 meses que a gente já alcançou a casa dos menos 20 quilos. 20 quilos. 20 É quilos. legal eu falar, porque assim, em momento nenhum eu sofri no processo. Primeiro, eu quis fazer, eu quis participar dessa mudança, eu quis melhorar. E seguir assim o que você falava. É engraçado, quando você quer muito uma coisa, você não tem nem vontade mais de comer certas coisas que você já comia todos os dias. Eu lembro que no início do processo, menos de um mês, eu tive um aniversário de criança, que era do meu sobrinho, de 1 aninho. Falei, nossa, docinho, pipoca, cachorro quente. Não tive nem vontade de comer. Nem vontade. E a família ficava cutucando ali. Só um. Você gosta tanto, você vai ficar sem doce? Eu estava plena. E hoje, como é que Plena. você tá? Quando você vai, você sente a. Eu sei que você não se restringe mais, porque até porque você passou da fase de restrição, né? Que é a fase número um, só para a gente desinflamar. Passou da fase de desinflamar, a gente vai para a fase número dois, que é a fase onde você continua emagrecendo, mas você já não tem restrições de nenhum tipo de alimento, né? Ou de substância comestível que poderia bloquear o teu processo de emagrecimento na fase um, porque tem muita gente que não sabe, né? Tá comendo alguns alimentos, mas é só um pedacinho, e mal tá sabendo que aquele pedacinho tá bloqueando o processo dela em até 5 dias, ou tá desacelerando o processo de emagrecimento, né? Que era o que acontecia também com você lá quando você estava sozinha. Muito provavelmente a dificuldade que você tinha de emagrecer mais rápido era porque você estava consumindo os alimentos inflamatórios, né? E hoje você não tem mais restrição, já desinflamou, já acelerou o seu metabolismo, mas quando você vai para as festas, você come na mesma quantidade que você comia antigamente? Não. E não como por não querer comer, não sentir mais vontade. E engraçado que hoje eu me planejo. Se eu sei que eu tenho uma festa, eu me planejo durante o dia. Eu reduzo um pouquinho ali, no café da manhã ou no almoço, porque eu sei que à noite eu vou querer comer. Então hoje eu não deixo mais de comer o que eu gosto. Eu só planejo. Antigamente eu ia no rodízio de pizza, eu comia 12, 14 fatias. Hoje eu como 3. E tá ótimo. Eu não fico com vontade, eu não passo vontade, porque eu já entendi como funciona e tudo é planejamento. E qual que é a mensagem que você dá para as meninas que de repente se identificaram com a sua história, mas ainda não tomaram a decisão delas? Experimente mudar. Conheça o programa Sou Magra, entenda toda a metodologia e experimente. Se dê uma chance de ter alguém caminhando lado a lado com você, porque a Tati ela não fala, você não pode comer isso. A gente tem liberdade. A gente tem que saber também aceitar as consequências. Acontecer um deslize no meio do caminho, que pode acontecer, mas aí a Tati pega a gente e coloca no meio. Então a gente não está sozinha, né? Não, de Eu forma. nunca está Estamos aqui sozinha. com duas profissionais, né? Não tem como sentir sozinha dentro disso. Do mesmo jeito que eu vou orientar tanto a parte alimentar quanto essa mudança de mente,
você tá junto com as meninas ali para fazer com que elas gostem de fazer atividade física, né? Para que uma das coisas que você falou e que me deu a vontade de falar, não, eu quero que ela cuide das meninas, né? Qual que é a sua frase quando você fala de atividade física? Eu falo que eu transformo vidas. Eu não prescrevo treinos. Eu trabalho com o corpo humano, mas eu trabalho principalmente com pessoas. Eu preciso respeitar não só a questão de movimento, mas respeitar a situação atual dela naquele dia. Né? Minhas alunas, nem todos os dias elas estão a fim de treinar, mas eu puxo elas para mim, eu trago um treino mais motivador. Eu tento entender a realidade de cada uma, diariamente. Porque a gente não está na mesma sintonia todos os dias. E mulher, que começa de manhã com um pico de hormônio, e é isso aqui, ó. A gente oscila muito, né? O nosso humor oscila muito. Então a gente precisa respeitar também o ser humano, não somente o corpo humano. Então, Perfeito. eu falo, eu Perfeito. não prescrevo só treino. Eu trabalho em prol de transformar vidas. Gente, olha isso aqui que incrível. Tô aqui mostrando para vocês. E detalhe, né, Luana? Isso aqui não era você no início do programa, né? Isso Não, aqui já acho foi que já tinham ido 7 quilos depois. aí. Já tinha emagrecido bastante. Então, para quem não conhece o trabalho da Luana, esse é o Instagram dela, né? Ela participa do Sou Magra, mas ela tem o Instagram dela pessoal, que é o Luana Rocha Personal. Então, sigam a Luana lá, conheçam bastante sobre o trabalho dela, a metodologia dela. E, e é um prazer ter você na nossa equipe, mostrar para as meninas que você é case de sucesso do programa, mostrar que elas estão em boas mãos diariamente, que elas podem confiar e se apaixonar pelo universo da atividade física através dos teus olhos, né, das tuas mãos, do teu conhecimento e, e que você continue inspirando pessoas diariamente para elas se transformarem, para elas, não vai chorar, hein? Para Sempre acontece. elas de fato, como você falou, né, se darem esta oportunidade de serem diferentes, de olhar e falar assim, o que que tem atrás daquela porta? Deixa eu ir lá ver. E eu não preciso ir sozinha fazendo isso. Tenho a Luana e tenho a Tati aqui para dar as mãos para mim, para irmos juntas, né? Porque aqui ninguém solta a mão de ninguém, né? Eu sou muito grata por hoje não só participar do programa Somada, mas fazer parte, né, e poder ajudar várias mulheres que procurou assim como eu procurei. Então, e fico muito à vontade, porque eu entendo a dor dela. E cada uma é cuidada de forma individualizada, tanto por você quanto por mim. Né? E eu aprendo todos os dias. Apesar de estar já há um ano e 2 meses, eu continuo aprendendo todos os dias. Com o programa Somada, com a Tati, com as meninas também, porque cada história é uma história. Eu estou sempre estudando, porque cada caso é um caso. Então a gente está sempre ali. E juntas também, né? Ó, a gente precisa trabalhar em conjunto. E cada uma tem o seu objetivo. E hoje eu entendo que a questão do exercício precisa ser muito alinhada ali com a questão da alimentação. A gente precisa caminhar juntos, porque não existe só um caminho, existem vários. Mas se a gente se abraçar, se acolher, nós três, a Tati ali cuidando da alimentação, da mente, eu cuidando do exercício, e a aluna se entregando a esse conhecimento, não tem como dar errado. Não. É verdade. É verdade. E não é à toa que a gente tem vários cases de sucesso aí juntas, inclusive, né? Exatamente. Exatamente. Ó, Tati, até agora a gente só falou de mim.
Então, a gente queria conhecer um pouquinho da Tati, essa mudança de chave, né? Já que a gente sabe que você também passou por esse processo. Né? E foi daí que surgiu o Sou Magra. Conta um pouquinho pra gente como que aconteceu essa transformação. Bom, diferentemente da Luana, diferentemente da Luana, né, como eu estava falando, eu vivi sempre em guerra com a balança. Então, eu fui uma criança, uma pré-adolescente, na verdade, com sobrepeso. E eu me lembro muito de ter ido em vários profissionais na época da saúde, mas não entrava na minha cabeça aquilo que eles falavam, né? Tipo, ah, você só vai emagrecer se você comer frango com batata doce, e brócolis, sabe? Esse tipo de situação. Eu falava, não, eu não gosto de batata doce. Até hoje eu tenho trauma de batata doce. E naquela época eu já gostava muito de ler, porque era por volta ali dos meus 12, 13 anos. E eu falava assim, né? Na época eu me importava mais com calorias. Sabia o que eram os carboidratos, o que eram as gorduras, o que eram as proteínas. E eu falava, não posso trocar 100 calorias de batata doce por 100 calorias de arroz? É o mesmo tipo de carboidrato, né? Eu não estou trocando um carboidrato energético por uma proteína ou por um legume. Não, não pode. Não, mas por que que eu não posso? Ah, porque não pode. E aí não descia, né? E fora isso, eu já tinha vários gatilhos emocionais, vários, eu brinco, né, que são aplicativos, igual a gente instala no celular, só que aplicativos de mente gorda. Então eu tinha vários motivos pelos quais eu não conseguia me manter focada durante muito tempo. Mas ainda assim, eu emagreci, né? Porém, aos 15 anos, mais ou menos, eu fui bulímica. Eu não cheguei nunca a provocar vômito, mas eu já cheguei numa noite a tomar 12 laxantes. Imagina, o que é tomar 12 lactopurgas de uma única vez. Então, eu emagreci, mas junto tive, vamos dizer, complicações emocionais dentro desse processo de emagrecimento, justamente por conta do terrorismo nutricional que causaram em mim. O famoso, você nunca mais vai poder comer isso, ou você não pode comer tal coisa. E eu falava, não, eu preciso estudar para poder entender isso melhor, primeiro para resolver o meu problema, e depois, quem sabe, eu posso ajudar outras pessoas. E aí eu comecei a faculdade de educação física, por quê? Porque eu não queria parar de comer, né? Eu queria resolver o problema daquilo que era mais fácil para mim, que era fazer atividade física. E então eu fiz a educação física. Eu lembro que no último ano, na minha aula de nutrição esportiva, veio o gatilho assim de que o mais importante era a alimentação. Falei, putz, e agora? Eu tô no último ano de educação física, o que que eu faço, né? Falei, E à toa. vou terminar e depois eu conserto nas especializações. E de uma certa forma foi o que eu acabei fazendo. Eu sempre atendi muito como educadora física, como personal trainer, o pessoal que queria emagrecer, porque semelhante atrai semelhante, né? Hoje eu entendo isso e acredito que você também entenda. E fui só me capacitando cada vez mais na parte fisiológica. Então, eu estudei muito sobre a parte de atividade física para emagrecimento, a parte de alimentação, de nutrição. Nossa, eu sabia tudo sobre o universo da nutrição. Só que eu ainda vivia de efeito sanfona, né? E tem até uma foto que eu mostro no meu Instagram. Quem tá vendo a gente aqui, né, vai ver a foto. Quem tá só ouvindo o podcast depois pode conferir a foto lá no Instagram, que é essa foto aqui, que foi no Forte de Copacabana em 2015. Eu tava buscando o meu kit da meia maratona. E deu um clique na minha mente nessa época, quando eu falei assim, gente, uma pessoa que corre 21 quilômetros, ela não pode ser normal. Na verdade, 21.700, né? Mas cadê meu shape? Porque eu nunca fui obesa, né? Acho que vocês podem visualizar aqui na foto, eu nunca fui obesa propriamente dito. Mas eu não tinha um corpo definido.
Eu brinco que só eu queria ter bochecha naquela época. Não era o Claudinho Bochecha, era a Tatiane e o Bochecha, né? É, E aí deu um clique na minha mente de, ué, o que que tá acontecendo? Por que que eu vivo de efeito sanfona? Diferente da Luana, que sempre foi magra, e de repente ela engordou e não sabia como emagrecer, porque nunca tinha vivenciado o outro lado, né? Eu não. Eu vivia de efeito sanfona, mesmo tendo o conhecimento da parte fisiológica. E aí foi quando eu comecei a conhecer profissionais que lidavam com a mente, e a aprender ferramentas e técnicas para desbloquear sabotadores. E eu falei, cara, isso deve ter para o meu trabalho. É isso, eu preciso estudar a mente do obeso, a mente da pessoa com sobrepeso. E foi quando eu comecei as minhas especializações, fui estudar até na Inglaterra, para aprender mais sobre a mente humana, para entender sobre os sabotadores do emagrecimento, né? Então eu brinco que eu consegui tirar todos os sabotadores, não tirar, né, que a gente não tira, mas eu consegui desinstalar o chip da mente gorda e instalar o chip da mente magra na minha mente. E a partir disso, então eu comecei a entender que eu poderia ajudar outras pessoas. Então nada é por acaso, né? Todos os episódios que eu tive de efeito sanfona, até mesmo a questão da bulimia, não pelo vômito, como eu falei, nunca provoquei vômito, mas de tomar laxante. Os episódios que eu vivenciei, todos eles me fazem hoje ter muita empatia pelas pessoas que estão na minha frente, né? Para elas olharem e falar. Primeiro, assim, se eu venci e eu era uma formiga ambulante, meu apelido na infância era Formiguinha. Não só pelo tamanho, mas também pelo vício em doce que eu tinha. Ah, E só te cortando aqui, é legal você contar um pouco da sua história, porque isso prova essa sua sensibilidade que você tem, de entender a gente, né, que participa do programa, porque você já passou pelo processo. sim. E é o que você fala, você não passou, você ainda está no processo. Às vezes as pessoas olham para mim e elas falam, bem interessante você tocar nesse assunto, porque como já faz mais tempo, né, que eu tive essa mudança de chave, que eu aprendi o processo, que as peças foram se conectando, embora faça bastante tempo, eu sofro com isso desde os 12 anos de idade, 12, 13 anos. Então, o meu processo, ele não foi. O meu processo é. Porque uma vez que você tem um sabotador, e eu tenho muita mente gorda, eu tenho um teste que eu aplico, você fez esse teste, eu gabaritei aquele teste. E hoje eu dou risada, né? E dou risada de uma forma gostosa, porque não é que eu não tenha mais o gatilho, mas eu sei lidar com ele. Eu sei em qual momento ele vai aparecer e o que é que eu tenho que fazer com aquilo, né? Eu brinco que quando acontece uma situação, por exemplo, que me deixa com raiva, eu já olho para o lado. Eu falo, ah, vai me mandar lá na geladeira, né, bonitão? Tipo, eu já sei o que vai acontecer, né? Então eu consigo trabalhar na antecipação. E aí, aprendendo, e aí, trabalhando o planejamento, trabalhando a organização, e isso é algo muito interessante, porque as pessoas elas acham que, porque elas não nasceram planejadas, elas nunca serão. Porque elas não nasceram organizadas, elas nunca serão. Quem nasceu planejado e organizado nesse planeta? Eu não sei. Mas É, é, são habilidades que a gente aprende através da prática e da repetição e da avaliação. Tipo, tô fazendo dessa forma, tá dando resultado? Boa, então vamos continuar, né? Então, eu fui me tornando essa pessoa, né? E criando esta metodologia dentro da proposta do Sou Magra. E que hoje a gente tem aí resultados maravilhosos com as meninas. Então, eu sou produto do produto, o programa só existe porque eu precisei dele
né, para me curar, e a partir do momento que eu consegui me curar e venho me curando diariamente, porque é um processo contínuo, diário, de autoconhecimento, de autocuidado, de autoamor, de autopercepção, né? E aí então o Sou Magra passou a existir para poder ajudar outras mulheres. Então, é de uma forma resumida a minha história, porque são 15 anos, nada, gente, são 34 menos 12, 22 anos aprendendo Linha, tá? Tem muito diariamente, trabalho pela frente aí. aprendendo diariamente. E que bom, né? Que bom. Então, finalizando aqui, a gente quer em meu nome, em nome da Luana, em nome do Sou Magra, agradecer a oportunidade, primeiro que Deus nos deu, porque isso é uma missão. Eu entendo e acredito que você também entenda que é uma missão que a gente faz de transformar vidas, de impactar as pessoas. E eu acredito muito que pessoas se conectam com pessoas, né? E, e é importante a gente mostrar como é que foi a nossa virada de chave, o que é que aconteceu. No meu caso, a virada de chave, ela veio mais por uma questão também de olhar e falar assim, nossa, quando eu era muito novinha, gente, se com 12, 13 anos eu já tô desse jeito, imagina quando eu tiver mais velho, né? Eu tenho fotos aqui de criança que eu não vou mostrar agora, mas não, as pessoas não precisam passar por isso. Mas foi realmente esse gatilho. Então, eu muito novinha, eu já tive essa percepção de que se com 12, 13 anos já tá dando ruim, imagina a hora que eu tiver com 20, 30 anos, onde é que eu estarei, né? O que que eu vou ter que fazer? Será que eu vou chegar nessa fase? Então, essa foi a minha pergunta também. Eu tinha um vizinho que o apelido que ele tinha me dado na infância era Tati Bola, por dois motivos. Um, porque eu adorava jogar futebol, e o segundo, porque eu tinha o formato da própria bola, né? De tão gordinha que eu tava. E isso começou a me incomodar quando você vai chegando ali perto dos 12, 13, 14 anos, vai virando mocinha, suas amigas, tudo indo pra piscina, de biquíni, eu me escondendo, né? Eu falei, não, eu preciso mudar a minha realidade. E isso me trouxe, como eu falei, né, esses bloqueios emocionais, essas tristezas emocionais, porque passei por muitos profissionais que trabalhavam, ao invés de me trabalhar a conscientização daquilo que eu precisava fazer, eles trabalhavam o terrorismo nutricional. E eu prometi para mim que quando eu soubesse das coisas, que eu trabalharia de uma forma diferente, muito mais humanizada e sem criar terrorismos na mente de ninguém. Espero de coração estar cumprindo com isso, né? Me capacitando diariamente para poder levar a liberdade para as pessoas, levarmos, né? Isso, eu quero agradecer o convite e poder contar a minha história aqui um pouquinho para quem está nos ouvindo. No meu Instagram eu nunca falei sobre isso, nunca contei o que eu conheci, como que eu conheci, o meu processo, como ele iniciou. Como você mesmo fala, eu já continuo o processo. E a gente precisa contar um pouquinho da nossa história para inspirar novas mulheres, para mostrar que a gente entende dessa dor, a Uhum. gente já passou por ela e está ali ainda, né? Driblando aqui, ali, A gente se está conhecendo, que é um autoconhecimento também, né? Isso é importante. a gente tá diariamente se curando e na busca da nossa melhor versão. E o mais importante é que a gente se apaixone diariamente por esse processo, porque a felicidade não tá lá quando eu chegar. A felicidade está no processo,
de me entender, de me aceitar, de querer me transformar, de querer me superar naquilo que eu estou fazendo. E o Sou Magra traz isso, né? Ele traz essa proposta. Então, obrigado pela sua presença no dia de hoje. Acho que não tinha como começar esse podcast se não fosse com você, né? Nós duas aqui. E que venham mais outros. Já prepara os seus conteúdos aí, senhorita Luana Rocha. Fazer uma enquete para saber o que o povo mais quer saber da gente, quer ouvir, É isso né? aí, boa, boa. Então, para você que está aqui participando, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma, ouvindo, né, nós duas, as especialistas do Sou Magra, Tati Godoy e Luana Rocha, manda pra gente um tema para a gente poder fazer nos próximos podcasts, ou às vezes você tem alguma profissional que você gostaria de ouvir aqui junto com a gente, chama ela também, né? Gente, Bora, meu povo. muito obrigada mais uma vez, que seja o primeiro de muitos e ajude a gente a disseminar isso. A boa informação, ela tem que ir para frente. Então, se você puder encaminhar esse podcast para pelo menos duas amigas, para elas ouvirem, para elas seguirem a gente, para elas também se transformarem, nós ficaremos muito felizes, né, Luana? Vamos juntas transformar mais vidas. É Deus isso aí. quiser. Um beijo e, Beijo. e até a próxima.